Então, bom dia a todos. Aqui já demos um tempo para que todos entrassem, né? Nossos 10 minutos habituais aí de laceio no horário, pelas conexões e tal. Então, agradeço a presença dos que estão aqui, de todos que entraram aí, vejo muitos amigos. Aqui a minha tela não dá para ver todo mundo, então eu vou me permitir não nominá-los, mas cumprimentar a todos e agradecer a todos que estão aí telepresencialmente também. Muito obrigado pelo presente de vocês. E nós estamos aqui hoje fazendo uma reunião conjunta do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Federação das Indústrias e uma palestra do nosso querido amigo Roberto Rocha sobre ESG. Então, eu não vou me alongar muito nas preliminares aqui, não, mas só quero falar para aqueles que ainda não sabem dessa historinha, vou atualizá-los para a gente ficar todo mundo na mesma página, para deixar o Roberto mais à vontade para falar do que ele realmente sabe e gosta de falar, né, Roberto? Então, nós estamos aqui num projeto da FIEG para implantar um núcleo de ESG. ESG é uma sigla aí que acho que muitos ouviram, que está na moda, mas nós não estamos fazendo isso porque está na moda, não. É porque a gente acha que realmente é importante, veio para ficar e é uma necessidade, principalmente das nossas indústrias. O ESG consiste, né, na tradução para o português, seria meio ambiente, sustentabilidade e governança. Então, hoje é cobrado das nossas empresas, principalmente das nossas indústrias, que tenham maturidade para lidar com as questões ambientais, com as questões sociais e que tenham uma governança capaz de garantir que isso se estenda pelo tempo e continue acontecendo do jeito que foi pactuado com os stakeholders, com a sociedade em todo, com o governo e principalmente também gerando valor para os nossos negócios, para as nossas empresas. Porque é percebido que as empresas que não conseguem atuar bem com esses três pilares têm dificuldade em permanecer no mercado, em gerar valor, em crescer e em se perpetuar. Então, como aqui a gente prima pelos negócios que gerem valor para todos, né, para a sociedade e para todos envolvidos no processo, nós entendemos que é muito importante que a gente, como Federação das Indústrias, como Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que a gente dê mais ênfase nessas questões do ESG. Então, dentro desse emaranhado todo de siglas, letras e de complicação, para ajudar a gente a puxar o fio desse novelo, nós trouxemos aqui o Roberto Rocha. Tivemos a preocupação e o desejo de trazer ele aqui presencialmente para estar conosco, para nos conhecer aqui presencialmente, para conhecer a Federação das Indústrias e para poder falar com vocês sobre tudo aquilo que a gente precisa, necessita e para abrir um pouco mais as nossas mentes sobre isso. O Roberto, além de estar fazendo essa palestra hoje aqui, essa palestra também marca o início do nosso núcleo. Nós vamos lançar daqui uns dias e o Roberto vai ser o consultor que vai nos ajudar a implementar isso aqui junto com toda a equipe da federação. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Vou passar a palavra agora para o Roberto, que vai nos ajudar com essa celeuma, né, Roberto? Com essa complicação. Tá funcionando aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Aperta o verdinho aí. Aperta e... Isso. Perfeito. Bem, primeiro de tudo, bom dia e muito honrado de estar numa iniciativa pioneira. Se nós formos pegar todas as federações da indústria do nosso país, a FIEG está saindo na frente, sem dúvida nenhuma, e já antevendo, fazendo um trabalho de prevenção do impacto do ISG nos negócios. E eu vou ser bem simplório. ISG é impacto no fluxo de caixa das empresas. Não tem nem mais, nem menos, não. Mas antes de começar a falar um pouco de ISG, deixa eu falar quem sou eu, tá? Praticamente 40 anos usando crachá em grandes multinacionais, não estudei no Brasil, estudei nos Estados Unidos e logo fui contratado pelas empresas para trabalhar. Eu sou um profissional que começou mais ou menos 10 anos em plataforma de petróleo no Mar do Norte, em Aberdeen, na Escócia, para a Mars Company.
depois em sondas de perfuração no Laos, Camboja, África. Depois eu fui contratado por empresa inglesa de mineração, 10 anos em mineração na Mongólia, na Sibéria, na Índia e na África também. Depois fui contratado por empresas brasileiras que queriam expandir os seus negócios no mundo afora, né? Então, sempre responsável como diretor da área de segurança, meio ambiente e comunidades para a África, Oriente Médio. Já um diretor, cabelos brancos, recebi um convite muito interessante. Fui convidado a ser vice-presidente de um dos maiores fundos de investimento do mundo na área de ESG. Bem, trabalhando com segurança e meio ambiente, eu era mais um chato para o diretor, para os empresários, né? Principalmente que eu estava por dentro das normas do Banco Mundial, as normas internacionais de qualquer projeto. Se vocês querem abrir uma empresa em Dubai, seja em Singapura, seja em Joanesburgo, tem uma legislação específica da área ambiental e de segurança do trabalho e um pouquinho, talvez, de responsabilidade social. Quando eu fui apresentado isso, eu já falei, bem, vou tirar isso de letra, né? Até porque eu tenho colegas aqui que são da área, eles sabem que a nossa missão dentro do mundo corporativo não é uma das mais fáceis. Por quê? Porque, bem ou mal, a gente fala que é investimento. Investimento é uma maneira de dizer educada, mas na realidade é custo. É um custo do final do produto ou do serviço. Então, falei, vou tirar o ESG de graça, de fácil, né? Vice-presidente, mal sabia eu que eu passei a vida toda reportando para um diretor e, como vice-presidente, respondia para um conselho de 12 ingleses, franceses, holandeses, árabes e alguns indianos. E eu vim conhecer o que é ESG. E essa é a minha missão hoje aqui, entre amigos, interagir com você. Quando eu falo interagir, durante a minha fala, a nossa conversa, eu não vim dar aula, eu não vim dar palestra, não. Eu vim aqui conversar com vocês, podem me interromper. Roberto, uma pergunta, ou pode ficar para o final, se não tiver nenhuma coisa clarificada. Mas, para deixar bem claro, o Roberto Rocha, por mais que tenha trabalhado a vida toda, comecei como um simples engenheiro numa plataforma de petróleo em Aberdeen, chegando a uma vice-presidência, talvez do maior fundo de investimentos do mundo, para o cluster do ESG, trabalhando sempre na área de segurança e meio ambiente. É um cara de negócio. Minha formação é americana, sou business as usual. Ou seja, eu vejo segurança do trabalho, eu vejo meio ambiente, eu vejo responsabilidade social e eu vejo esse tal do ESG, que nós vamos falar hoje um pouquinho, como negócio. E eu, de novo, vou repetir o que eu vou falar para vocês. O ESG que está demandando, virou moda, virou onda, podem chamar do que quiser, que, aliás, gente, é uma coisa antiga, isso já existe há 20 anos. E eu vou explicar para vocês por que virou moda ano passado e estamos agora. Mas é negócio. E ele impacta diretamente no caixa da empresa. Ele impacta diretamente na sobrevivência do negócio. Vão ser para todos? Não. Empresas que talvez não precisem se adequar continuarão a existir muito bem, obrigado. As que precisam fazer uma joint venture, as que querem um dia botar na Bolsa de Valores, as que querem um dia trazer investidores, os exportadores do agronegócio, o baile está aberto, não tem como fugir para dançar. Por quê? Porque a exigência de uma coisa, estou falando com empresários aqui, a mão invisível do mercado, ela está batendo forte. A mão invisível do mercado, ela agora fala uma linguagem do ESG. Então, só para explicar aqui ao Roberto Rocha, porque eu pensar, putz, lá vem mais um ambientalista chato, já vi um cara que vem me falar de NR, de segurança do trabalho, é chato, já vi um cara de falar de social chato. Não sou chato. Eu, quando fui contratado, quando fui elencado como vice-presidente, eu recebi a missão do conselho, e eu nunca mais vou me esquecer disso. Você está sendo contratado para blindar as empresas que vamos comprar, para blindar as empresas que vamos ser acionistas, por um simples motivo. Você está vindo das piores empresas do mundo de impacto ambiental, social, mineração e óleo e gás. Então, nós estamos botando uma raposa dentro do galinheiro
para blindar os nossos investimentos. Então, gente, ESG é nada mais, nada menos uns riscos para os investimentos que estão vindo por aí ou já estão no mercado. Vamos nós? Eu queria... Alô, 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 alô? Né? Se eu fosse o Roberto Carlos, ele tirava com uma facilidade muito grande. Eu acho que eu conheço você, não sei de onde. Tudo bem. Né? Pelo menos de WhatsApp e telefone. Então, gente, de novo, se quiserem interagir, Roberto, repete, volta o slide. Roberto está falando uma grande besteira, sai daqui correndo. O pessoal que está me assistindo, estou aberto para perguntas. Aliás, estou disponível para Flávio e para a FIEG. Então, vamos começar nós aqui, tá certo? Se não entender, às vezes eu falo muito rápido, por favor, Roberto, repete, etc. Então, vamos nós, gente. Agora tudo é ESG, principalmente no mundo dos negócios. Eu acho gozado isso. Sabe por quê? Eu voltei para o Brasil definitivamente em 2019. E eu pensei seriamente em tirar do meu LinkedIn o ESG, porque é um saco. Todo mundo me perguntava, Roberto, o que é ESG? Eu tinha que explicar. Aí, de repente, por uns fatos que eu vou comentar aqui agora com vocês, todo mundo é ESG, tem curso de ESG em cada esquina, que nem padaria, tem... Os fundos de investimento começaram a entender de ESG. As Big Four, né, as XYs da vida também agora estão metidas com ESG. Vários escritórios, todo mundo falando de ESG, dando aula, né? Ou seja, passaram a ser especialistas de 2020 para cá. E por que passaram a ser especialistas? Por uma coisa antiga. Já existe há praticamente 20 anos isso, gente, no mercado. Eu sou uma prova viva de uma pessoa que foi vice-presidente, estava como vice-presidente, né? Eu gosto de lembrar bem que a gente não é o dono do cargo, trabalhando com ESG. E, gente, hoje só se fala nisso. Nos mundos dos negócios. E por que se fala no mundo dos negócios? Porque tudo isso aqui é um risco para o negócio. Por que todas as empresas, por que vocês estão me dando a honra de estar falando para vocês, pessoal que está nos seus escritórios em casa, estou falando com empresários, diretores, por que isso passou assim, sabe, essa preocupação? Não. Alguém está de microfone aberto. Pelo seguinte, porque o seu concorrente provavelmente já está falando de ESG, já publicou um relatório de sustentabilidade, já apareceu na televisão dizendo que é ESG. Provavelmente, esse eu tenho certeza, todos vocês já receberam um questionário do banco, todos, sem exceção, com perguntas em que, pela primeira vez, o diretor, principalmente o financeiro, que recebeu esse questionário do banco, chamou a pessoal da segurança do trabalho, o pessoal do meio ambiente, aliás, não sabiam nem onde é que era a porta, provavelmente, tá? E falou assim, rapaz, o banco está perguntando isso aqui para mim. E por que o banco está perguntando isso para ele? Por que os questionários começam a chegar questionando, fazendo perguntas? Vocês fazem isso? Vocês têm aquilo? De uma questão, então, que até então o banco só queria saber discutir a taxa de juros, condições do empréstimo, etc, etc. Por causa dos riscos que, como falei para vocês, há 20 anos já se vinham falando na questão do mundo financeiro. E aqui no Brasil estoura quando? Para quem trabalha com fundos de investimento, que não era o meu caso, passei a entender de fundos de investimento como funcionário, nada mais. Todo início de ano, a BlackRock, uma gestora dos maiores fundos do mundo, 8 trilhões de dólares, tá? Escreve uma carta ao CEO em janeiro, dizendo o que eles vão fazer. Em 2020, ele manda a seguinte carta e faz uma ação 2, 3 dias depois, dizendo o seguinte: eu vou desinvestir de empresas que têm problema de questão de carbono. Vocês vão entender porque essa questão de carbono vai impactar no seu negócio.
eu vou desinvestir de empresas que fazem isso e aquilo lá. 2 dias depois, 3 dias depois, vendeu quase US$ 1 bilhão de ações de empresas de petróleo e de mineração. Aqui no Brasil, em janeiro, entrou por aqui, saiu por aqui, o empresário não tem nada a ver com isso. Aí acontece um fato interessante. Qual é esse fato interessante? O maior fundo soberano do mundo, da Noruega, retira seus investimentos da Vale e da Eletrobras, aqui no Brasil, e de outras mineradoras, e isso cria um efeito manada. Os outros investidores também saem correndo. E ele fala, estou saindo desse investimento dessas empresas por causa da questão ambiental, da questão social, acidentes, tal. Nada de novo. Aí depois vemos o Fundo Soberano da Suécia, que não é um dos maiores no mundo dos negócios, mas é um fundo, tá, que tem muito dinheiro, se retirar de uma empresa do agronegócio, talvez o maior produtor de proteína do mundo, né, por uma questão ambiental. Bem, aqui no Brasil, tocou a barata voa. Por que tocou a barata voa? Porque todo mundo que vive de investimentos, trabalha com investimentos, vê, caramba, por que esses caras estão fazendo isso? O que tem a ver com questão ambiental, questão social, sabe? Aí começa o que a Folha de São Paulo chamou de tsunami do ISG. Aí todo mundo no LinkedIn começa a correr lá para botar ISG, as empresas começam a dizer que são ISG por A ou B motivo, e começa toda essa onda do ISG. Gente, tudo uma questão de negócios, investimentos. Tudo que pode influenciar. Graças a Deus, não deu uma parada aqui assim. Perfeito? Então, por isso que desde o ano passado, todo mundo está correndo atrás do ISG. Tateando, talvez sabendo do que se trata, no que se trata, mas no fundo, é uma questão de sobrevivência, impacto nos negócios. Porque o seu concorrente, se ele mostrar que ele está trabalhando com esta área, está investindo, está mapeando os seus riscos, o investidor, o banco que o empresta o dinheiro, as seguradoras vão diminuir no custo do capital. E quem você vai preferir? Eu vou comprar de uma empresa que pode, de repente, aparecer amanhã no jornal, nós vamos ver vários aqui, tá certo? E o meu investimento vai por água abaixo. Eu tenho vários exemplos. No mundo, não gosto de dizer nome de empresas, tá certo? Mas que as ações estavam 50 euros, numa hora de tarde estavam meio centavo de euro por causa de uma besteira, por causa de um acidente ambiental, por causa de um escândalo social, ou até por uma questão de governança, vide exemplo, Lava Jato, entre vários outros. Tá certo? Então você começa a ver manchetes de jornal. Uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês aqui. Eu vou falar de fatos. Aqui não tem achismo, eu não tenho bola de cristal para dizer como é que vai ser o futuro dos negócios. Eu estou apresentando para vocês fatos do mundo do negócio. Essas são algumas manchetes de jornal, perfeito? Aonde fica bem registrado que os bancos estão com medo de emprestar dinheiro para empresas que amanhã são flagradas por um crime ambiental, amanhã são flagradas por uma questão de um escândalo de talvez de inclusão social, não sei. Tá? É muito difuso esse assunto. Não é um assunto que nós vamos falar aqui em 1 hora, 2 horas. Não é. Tá? E quando você pede, empresta, e seu empréstimo vira poeira, essa é a maior preocupação dos investidores. Essa é a maior preocupação dos bancos e seguradoras. Por que o banco hoje mandou um questionário para o seu diretor financeiro para preencher se você tem política de meio ambiente, política social, tem isso e aquilo? Porque ele quer saber, se não tiver, o risco é maior. O risco maior, o que é? O juro é maior. A conta fecha direitinho. O cara não tem nada. Ah, Roberto, eu cumpro a lei, eu tenho uma licença ambiental dentro do mundo ISG, é compliance, é obrigação, não se discute. Ah, eu estou dentro das normas do Ministério do Trabalho. Grandes coisas, é obrigação, é compliance. Apesar que tem muita gente que, né? É isso aí, outra história. E isso é um risco, gente. Vocês veem os bancos, você vê todo esse movimento, você vê a Comissão de Valores Mobiliários retificando. Gente, quais são os riscos desses impactos socioambientais no negócio? Que eu estou emprestando dinheiro, que eu vou sobreviver.
Eu vou comprar um produto que vem de trabalho escravo? Vou comprar? Pergunte a Zara, pergunte a Nike, pergunte a outras grandes empresas que foram pegas, não por culpa deles, mas por causa de quê? Não mapearam o risco dos impactos socioambientais da cadeia dos fornecedores. O blockchain passa a ter uma importância muito grande disso. O investidor que... A pergunta é o seguinte, para a gente começar aqui. Imagine que vocês têm 10 milhões de dólares, como o Flávio. O Flávio tem 10 milhões de dólares escondido na Suíça. Aí o Flávio quer investir... Mais? Ah, desculpa, não era para... mais, tá tudo bem. Ele vai investir na sua empresa que você está me assistindo agora. Ele vai investir numa empresa em que não tem mapeado seus riscos de impacto. Você está numa beira d'água. Ah, o meu produto é escoado pelo rio, eu tenho um porto, mas é de um... Gente, se vazar um óleo que o barco triscou no cais, amanhã você está no Fantástico, amanhã você está no Jornal Nacional, os investidores. Pergunta aos investidores por que os fundos soberanos saíram dessas empresas excelentes para dividendos. Porque o cara esperava no final do mês R$10, recebeu R$1 ou não recebeu nada por causa disso. Esse é o risco. O Flávio vai botar 10 milhões de dólares na sua empresa que não está nem aí para essas questões? Não é doido? O risco é grande. Eu posso passar o dia todo aqui falando de grandes empresas pequenas e médias que, em algum momento, por uma infelicidade, entraram nesta seara e acabaram, ou fecharam as portas, ou as ações viraram pó. E é isso que o mundo dos negócios, a mão invisível do mercado... E, gente, não sou eu que estou falando, eu não estou achando, eu só estou mostrando para vocês fatos reais. A pergunta que fica hoje para vocês, qual é o risco de impacto socioambiental do seu negócio? Se amanhã você tiver num escândalo nos jornais, se amanhã você aparecer, os bancos estão dando um custo de capital mais barato para quem está investido nessa área. Olha aqui o Santander aqui no Brasil. Não sou eu, tá? Os bancos estão preocupados, tanto que estão se criando no novo B3, na Bolsa de Valores, tá? Índices de sustentabilidade. Por quê? Perdão, volta. Por quê? Simplesmente é uma garantia que seu investimento, teoricamente, é mais sólido e vai retornar. De novo, vocês botariam 10 milhões de dólares num negócio onde a diretoria, os donos, seja lá quem for, não estão preocupados com essa questão? Ou vocês botariam numa empresa que está? Ou vocês se associariam, dariam 10%, 20%? E a Bolsa de Valores se preocupa com isso. Por quê? E por que as ações mais negociadas, as ações que dão os melhores dividendos, as ações que são mais buscadas, estão buscando o índice de sustentabilidade e agora o índice ESG na Bolsa de Valores? Garantia que esse risco está bem controlado. ESG é o risco no impacto do caixa. Vocês não pensem que é uma questão de idealismo, de meio ambiente, social, de governança, não. Essa é a realidade. E não sou eu que estou dizendo. Olha aqui. Ó. Comissão de Valores. Algum de vocês gostaria de ver a empresa de vocês nessas manchetes? Hoje você busca na mídia, se vocês forem buscar agora, vão ter 4, 5 matérias do Valor Econômico, do Estadão, da Folha de São Paulo, da CNN, só falando sobre ESG. E quem está falando sobre ESG? Por uma questão disso aqui, riscos. A Comissão de Valores Imobiliários, ela quer garantir que essas empresas que têm umas ações valorizadas, tá certo? Estão dentro deste foco. A mão invisível do mercado está empurrando todo mundo para o ESG. É obrigatório? Não é não, Roberto. Eu acho que para mim tanto faz, tanto fez. Tudo bem. E vai continuar muito bem, vai continuar faturando. Agora, aqueles que vão depender, porque a sua concorrência está indo para frente, aqueles que dependem de pegar financiamento de banco, aqueles que dependem de renovar a sua franquia do seguro, aqueles que estão buscando investidores, se não dançarem conforme essa música, é uma grande chance. O que a gente está vendo? Hoje no mundo, existem 30 trilhões de dólares circulando no mercado, tá?
só de investidores que estão buscando empresas que tenham o risco do ISG mapeado. 30 trilhões de dólares. Se eu vou dar um exemplo claro meu, passei quase 10 anos visitando grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, começando um negócio do zero ou já adquirindo, fazendo uma due diligence de investigação das empresas para ver se elas estavam dentro desses critérios. Por quê? O meu grupo que trabalhava, o grupo de investimentos, só ia botar R$1, no caso $1, em empresas que passassem segurança sobre essa questão. Tem 30 trilhões de dólares rodando no mercado, procurando empresas que estão preocupadas com a questão dos riscos, dos impactos do ISG. E sabe qual é a novidade? Qual é a coisa boa? Olha aqui, mais uma vez aqui, ó. Os grandes fundos na Europa esses fundos são os que compram todo o agronegócio do Brasil, tá, gente? Tá ok? São os que investidores, tá? Olha a porcentagem deles preocupados com os riscos do ISG. Mais uma matéria da Comissão de Valores Imobiliários, mais uma matéria do jornal. Pessoal, essa apresentação eu fiz especialmente para a FIEG. Vai ficar com a Ilane e com o Flávio. Quem quiser depois, fiquem à vontade, tá certo? Até porque não tem nada aí que está em todos os jornais. Eu só fiz uma compilação. Perfeito? A turma está preocupada. O mercado financeiro está preocupado. O mercado financeiro que investe, o mercado financeiro que empresta o dinheiro. E por isso essa onda, moda, histeria, tsunami do ISG. Gente, e esse tal de ISG, gente? Pelo amor de Deus. Que tal esse tal de ISG, gente? Um exemplo curto, simples para vocês, tá? Onde temos algumas novidades. E essa novidade que está dando pesadelos e calafrio para os empresários. A diretoria financeira, ela está começando a dormir mal por causa da pegada de carbono e o consumo de água. Vocês botaram o Flávio com 10 milhões de dólares escondidos, parece que é mais, mas vamos lá, vamos ser mais humildes. 10 milhões de dólares escondidos na Suíça ou numa offshore, tá certo? Ele vai botar dinheiro numa empresa que o cara está num lugar que qualquer falta de chuva, qualquer crise hídrica, e o cara está bombeando água do lençol freático, está bombeando do rio, tem um custo, essa água vai começar a valer. Você não tem dúvida que as futuras guerras vão ser sobre água, não vão ser sobre petróleo, vão ser sobre água. Eu trabalhei em 15 países diferentes. Eu praticamente conheço boa parte do mundo. O Brasil é o único país no mundo que tem água e terra. Mas ninguém tem. Estados Unidos não tem, as águas estão poluídas, na China nem se fala, na África é impossível. Mas a água está virando um commodity caro. Roberto, eu tenho água suficiente no meu rio aqui do lado. Deixa essa água começar a faltar, para você já estava pagando. Crise hídrica se transforma em energia mais cara. As termoelétricas estão dando gargalhadas. Mas isso tem um custo. Por que a energia está clara? Está cara? Falta água? Perfeito? Aí o pessoal usa o quê? Carvão? Usa óleo? A turma está adorando. Então você vai investir numa empresa que depende disso e não tem um plano B. Nós temos uma grande cervejaria hoje em Belo Horizonte. Eu saindo daqui vou para lá, semana que vem, está parada. E toda a diretoria foi demitida. Por quê? Ela parou por falta de água. A pergunta que os investidores fizeram para a diretoria: caramba, vocês não mapearam esse risco? Não tinha um plano B? Não tinha um processo de reaproveitamento de esgoto, de coletar água de chuva, trazer a água de casa em balde? Vocês deixaram chegar a esse ponto? Então, gente, essas questões sociais também vêm serem cobradas por causa de como é que se diz? De risco, mas a pegada de carbono que nós vamos ver mais adiante é uma coisa que vai... Eu quero que vocês pensem comigo. Por que essa pegada de carbono, que todo mundo está chamando bonito, mudanças climáticas? O que está por trás das mudanças climáticas para o negócio de vocês? Vamos lá? Ok. Passa a ser
tá? Realmente é complicado entender, mas eu quero que vocês vejam a origem disso, antes de chegar no que eu vi a mensagem para vocês aqui. Foi em 2004 que começou essa história de ESG. O Kofi Annan, que Deus o tenha, tive o prazer de conhecê-lo na ONU, perfeito? Ele chamou umas financeiras, uns bancos, umas empresas grandes e falou, olha, gente, na África, nego está construindo hidrelétrica, está fazendo isso e aquilo, e as comunidades estão sofrendo. Eu queria que nós fizéssemos um pacto. Vocês só emprestassem dinheiro para empresas que tivessem respeito às comunidades. A turma assinou um pacto bacana, 50 CEOs, todos se abraçaram, tomaram uma, ficaram felizes, foram comemorar no bar da esquina. Legal. Logo depois, tá certo? O que a gente vê? A turma falar de integração dos fatores ESG. No início, gente, era só uma questão de quê? Investimento sustentável. 2 anos depois, seguido mais ou menos a 8 escândalos em que houve falta de governança, resolveram botar a letra G na questão de impacto ambiental e social. E na de governança, por quê? Escândalos de diretoria, escândalo de acionistas, desviando dinheiro, fazendo qualquer investimento sem dar conta para o principal responsável do dinheiro, que era o investidor. Gente, hoje o Brasil está sendo comprado por fundos de investimentos e ESG. Há linhas de transmissão nesse país, fora os chineses, tá certo, gente? Linhas de transmissão, portos, rodovias, várias concessões estão sendo adquiridas por empresas com fundo ESG. Por quê? Porque eles estão querendo implantar a governança também, aonde a diretoria e o diretor prestam, justificam cada centavo produzido. Não tem desvio, não tem diretor aumentando o salário, não tem CEO aumentando o bônus dele. Para fazer isso, CEO e diretores, eles são empregados dos acionistas. Eles têm que dar conta para os acionistas. Então, por isso que governança passa a ter um peso. Então, quando surge, e logo depois a governança entra, vocês vão ver que já tem 15 anos no mercado ESG. Qual é a novidade? A novidade foi que grandes empresas brasileiras, de repente, o pessoal saiu correndo delas por causa desses fatores que eu apresentei para vocês. Agora, o que nós estamos assistindo? Por que essa correria, todo mundo preocupado? Porque os bancos, seguradoras, por um simples motivo. Primeiro, exposição de risco ao negócio. É um risco, é um risco. E vocês vão entender por que é um risco. Os bancos estão mandando questionário para todos vocês, sem exceção. Hoje é raro encontrar uma empresa que eu vá que não tenha recebido um questionário do banco fazendo questões na área social, ambiental, de segurança do trabalho e de governança também. Porque os juros vão influenciar. Custo do capital. O que eu vou falar aqui não é mentira. Tem muitos fundos de investimentos ESG que emprestam a juros negativos. A juros negativos. Tem muito fundo ESG, eu trabalhei num grande, em que ele emprestava dinheiro a 0,1% de juro ao ano. Por quê? Tranquilidade. O cara não quer ver o nome dele envolvido na fofoca, não quer ver o nome dele no Jornal Nacional amanhã. Ele não quer ver o investimento dele ser pulverizado por um deslize, ou por um equívoco, por uma infelicidade. Aí vocês podem perguntar aos financeiros de vocês se isso aqui não é verdade. Não sou eu que estou inventando. É a realidade de hoje. É por causa disso, mais nada. Risco, 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 risco. E olha que interessante. Vocês gostariam de ver a empresa de vocês aí? Os acionistas, com certeza, não. Um dos maiores fundos de pensão canadense hoje domina o Brasil na área de saneamento, na área de energia renovável, na área de rodovias ainda não, mas na área de transporte, tá certo? O maior fundo de pensionistas, funcionários públicos canadenses, está comprando grande parte do Brasil e do mundo. Por quê?
Porque todo mês aquele velhinho que um dia nós vamos chegar lá, vocês sabem que INSS é uma invenção brasileira, só existe no Brasil, Fundo de Garantia, INSS só existe no Brasil, né? Essa turma, quando se aposenta, vive de fundos de investimento. E os fundos de investimento não querem isso, porque hoje a ação está lá em cima, amanhã está lá embaixo, acabou. O cara não vai receber. Então, os investidores estão migrando para as questões do ISG por uma questão de segurança, para minimizar o risco. O ISG se resume a isso aqui, gente. Ah, é bonito, inclusão social, que eu concordo. Aliás, nós estamos atrasados, realmente nós precisamos de inclusão social, indiscutível disso. A questão ambiental é importante, sem dúvida, mas vocês não vão me ver abraçado em árvore, até porque o meu mundo foi no mundo de negócios, mesmo sendo da área ambiental, de segurança do trabalho, etc, etc. Mas se resume isso aí. De novo, o Flávio botaria os 10 milhões de dólares dele numa dessas empresas, se ele botou, ele não gostou nada, 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 depois que essa empresa apareceu nos jornais. Está parada lá. Se eu só apareça com a solução da água. Okay? Esses são os riscos. É isso aí, ESG. E, gente, ou vocês querem isso aqui? R$12,5 milhões de reais. Gerador muito longe da praia, muito longe da praia. A turma de segurança do trabalho e meio ambiente não tinha, ou se tinha, comeu mosca, faltaram a aula nesse dia. O gerador recebe diesel. O diesel derrama. Quando ele derrama, ele tem lei federal, lei municipal, estadual, uma caixa separadora de água e óleo ao lado do diesel, do gerador, perdão. Não tinha. O diesel caiu na boca de lobo, onde só deveria receber chuva, mas como todo mundo é esperto, né? Canalizou. Caiu num canal a quilômetros e quilômetros de distância da praia e foi parar na praia. O gerente foi preso e algumas pessoas foram presas. Não, não dá, é impressionante. As ações vão de 38 euros a meio euro, assim, em questão de segundos depois dessas coisas. Da história do cachorro manchinho, o diretor de sustentabilidade do Carrefour, eu tenho 2 casos tristes. O diretor de sustentabilidade do Carrefour era meu amigo, Pierre Sirac. Depois do cachorro manchinha, ele foi demitido pelo conselho em questões de segundos. E ele até hoje me liga, Roberto, tem certeza que o manchinha não era uma pessoa? Eu falei, te juro por Deus, era um cachorro. E a minha colega, tá? Patrícia, espanhola, diretora de sustentabilidade da Zara. A Zara foi pega pelo seguinte, a pessoa que fornecia o botão para o vestido, que é caríssimo, que não ia falar o nome de quem compra vestido na Zara, mas não vou, você está entendendo? Ou seja, a terceira linha de fornecedor usava trabalho infantil escravo. A CNN descobriu isso e publicou. As ações da Zara vieram esfarelar em questão de segundos. E a minha colega foi demitida. Porque é responsabilidade da pessoa que cuida do ISG mapear esses riscos. É tudo que o investidor não quer, aconteceu. 2 exemplos tristes de colegas bem próximos. Esse aqui. Então, gente, o que nós estamos vendo? São os questionários que o financeiro de vocês estão recebendo. Eu tenho certeza. Pode perguntar a eles se já não receberam esse questionário. Porque o banco está preocupado. Tá? Olha aqui. Aula, portaria da semana... lei federal, saiu semana passada. Obrigando o agronegócio a começar a controlar o quê? A sua pegada de carbono. Roberto, tem leis no Brasil que pegam e não pegam? Verdade. Tá? Se você não sabe, tem 2 leis no Brasil aqui que são interessantes. Só 2 coisas dão cadeia nesse país aqui. 2 coisas. Pensão alimentícia e crime ambiental. Flagrante de crime ambiental. O resto, você tendo um bom advogado, né? A $500 a hora, realmente ele empurra isso com a barriga e um dia vai. Mas você vê que o governo federal está se frutificando. Ah, Roberto, tem uma lei no Congresso que está há quase 30 anos para regular o mercado de carbono. Indiferente, talvez essa lei nunca saia por causa do lobby, não sei, não tenho nada a ver com isso. Mas o mundo lá fora já está cobrando. O exportador está preocupado, porque essa pegada começa a vir.
Qual é o risco ambiental do seu negócio, gente? Eu posso botar 10 milhões de dólares aí, meus velhinhos da aposentadoria vão receber os dividendos no final do mês, ou, por um deslize do meu departamento, vira pó. Olha a preocupação da Amazon, talvez a empresa mais rica do mundo hoje. Olha só, a turma de segurança do trabalho adorou essa. Ficou, agora vão valorizar a nossa profissão. Não, não é isso não. Ela quer aparecer para os investidores que ela controla os riscos do ISG. Então ela salta essa matéria de jornal. Aí as outras que não estão nem aí para a questão de segurança do trabalho falam, caramba, peraí. Os investidores vão correr para onde, gente? Me digam. Os bancos vão dormir tranquilos com quem? Riscos ISG. Isso é ISG. Tá certo? Vocês constroem uma marca do zero, tem um nome bom, honrado, pagam suas prestações, cresceram, fizeram fortunas e etc. Todo dia estão matando uma meia dúzia de leões chatos na porta e, de repente, por segundos, a sua marca, o seu trabalho vai para a lama por causa de riscos de impacto socioambiental. É isso que o mercado não quer. Por isso que as empresas que estão correndo para o ISG, demonstrando isso, elas estão sendo mais valorizadas e estão buscando investimento. Olha essa injustiça que fizeram. Em todos os jornais. Aí você lia as letrinhas pequenininhas ali embaixo. Era uma transportadora terceirizada. Não foram essa. Eu não botei o nome das empresas porque eu acho sujeira botar, mas tá, 2 empresas famosas de cerveja. Hã? É muito grande, muito grande. É muito grande. Então, quando eu vou fazer quando eu me contrato para fazer uma análise de uma empresa dos seus riscos socioambientais, eu quero saber como é que entra o barro e sai o tijolo. Como é que vem a semente, de onde vem a semente, como é que essa semente foi produzida até a colheita para crescer. Essa blockchain tem que ser mapeado. Dependendo do risco, se for de um alto impacto, se dedica. Se não for um risco aceitável, o que é um risco aceitável? É uma discussão para outro dia. É um conceito a LARP, tá, que se tem em negócios. Eu aprendi isso com os fundos de investimento. O que é um risco aceitável? Mas não é o assunto de hoje. Mas tem que ser. Aí você tem que ver o quê? A coisa mais importante, e eu vou fazer a pergunta para vocês. As suas empresas têm uma matriz de materialidade? O que é uma matriz de materialidade? Matriz de materialidade é a coisa mais simples do mundo, não é ciência de foguete. Matriz de materialidade é o seguinte: o que impacta diretamente na sua empresa, no nome da sua empresa, na sua marca? Mineração precisa de água? Agronegócio precisa de água? Então, é um risco muito importante, tem que estar detectado na sua matriz de materialidade. Água é muito importante para um banco? Não. Pegada de carbono é muito importante para um banco? Não. Pegada de carbono para uma transportadora é importante? Quem tem muitos carros, caminhões, barcos, etc., aviões, pegada de carbono é importante? Então aparece na sua matriz de materialidade. Tudo começa pela matriz de materialidade. Da matriz de materialidade você constrói o quê? A sua matriz de riscos. Você mostra essa matriz de risco para os investidores, bancos, seguradoras. E aí sim você começa a fazer gestão. E uma coisa que a Comissão de Valores Imobiliários está cobrando das empresas com alto risco socioambiental: vocês têm um plano de gestão de crise? Vocês têm um plano de continuidade de negócio alinhado à sua emergência? Roberto, eu transporto meu produto por barcaças no Rio Tietê ou no Rio Paraná. Essa barcaça, é terceirizada. Cadeia de custódia. Triscou num outro barco de pescador, vazou óleo, crime ambiental. Vocês têm um plano para chegar na empresa, nos jornais, e dizer, olha, nós estamos cuidando disso, isso. Enquanto isso, a fábrica está exportando, está produzindo. Tem. Isso é exigência agora da Comissão de Valores Imobiliários. As empresas que não apresentarem uma matriz de materialidade, uma matriz de risco e esse plano, não são mais elencáveis para entrar na Bolsa de Valores ou procurar investidores. Não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus.
É isso aí. Vocês têm uma matriz de materialidade do negócio de vocês? O que é importante? O que impacta na marca de vocês, no produto de vocês? São 2, 3, 4 coisas? Mapeia isso e cria um plano, cria uma gestão em cima disso. Ponto final. Ah, Roberto, não impacta. Se não é impactante, deixa para lá. Vai tocando a vida, não mudou, não tem diferença nenhuma. Tá certo? Agora, o que você está vendo e é o pavor? Por que o banco está mandando um questionário para você? Por esse simples motivo. Os bancos, inclusive o Itaú, o Santander aqui no Brasil, estão fazendo simulação de quem pega dinheiro emprestado com eles, com a taxa, o imposto do carbono, a pegada de carbono, que tudo está por trás do quê? Das mudanças climáticas, a $50. Se amanhã aparece um imposto para vocês, empresário, dizendo que vocês vão pagar $50 por cada tonelada de carbono emitido do seu segmento operacional, vocês vão sobreviver? Diretores financeiros que estão antenados com essa questão estão com calafrios. Vocês vão sobreviver ao que o Citi está fazendo? O Santander e o Itaú, com várias simulações. Ah, Roberto, no Brasil nunca vai sair essa lei que está no Congresso há 25 anos, parece. Não interessa, lá fora já está. O seu produto vai chegar lá, nem que vai perguntar quantas toneladas você emitiu. Emiti tanto para produzir da sementinha até entregar soja na Europa. Ah, é? Alguém vai pagar essa conta. Isso passa a embutir no preço. Você perde competitividade. Você perde o quê? A atenção de quem está preocupado com essa questão. A Europa já taxou o carbono. Os Estados Unidos, por mais que o Trump não queria, o Joe Biden já está começando a taxar o carbono. Esse aí é o problema. Olha só, gente. Está chegando. Já chegou na Europa. O exportador do agronegócio vai pagar e já está pagando isso no preço. Os fundos vão investir em empresas que não controlam suas emissões e não estão mitigando? Os bancos estão muito preocupados. Não é à toa que o banco está mandando para vocês um questionário para ser respondido. Primeiro questionário, análise de crédito, vai falar, segundo passo, auditar a empresa de vocês. Porque quando o empréstimo for sair, revisar o empréstimo, vai estar baseado nesse risco. Isso é um risco ISG que impacta diretamente no caixa de vocês. Claro, vem a pegada hídrica. Vocês investiriam numa empresa que depende 100% da água do rio ao lado? Que tem 200 caminhões velhos, antigos, jogando carbono fora? Eu vou comprar uma soja, eu vou comprar um álcool, eu vou comprar um amendoim de uma empresa que emite isso pra caramba? Qual é o risco dela para mim como empresário, como investidor? Riscos ISG. Olha aqui, gente, pra vocês terem uma ideia. Hoje eu não vi o mercado ainda, tá? Eu tenho acompanhado isso de perto. Mas ontem o mercado de carbono amanheceu com $15 a tonelada e fechou a $90, porque 3 multinacionais que querem aumentar sua produção de fábrica foram obrigadas a comprar no mercado de carbono para compensar. Imagina, 15 para 90 em questão de horas. Olha o que vai acontecer aqui, para a turma do carvão. Tá? Quem usa o carvão. Se o imposto for a $50, o custo aumenta para $140 na produção. Olha o impacto, gente. Os bancos estão preocupados, as seguradoras estão preocupadas, porque o dinheiro deles está na mão de um empresário que vai pagar essa taxa em algum momento. Isso é o ISG, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. ISG é risco nessas 3 áreas, é isso que a turma está procurando, tranquilidade. Isso aqui é uma realidade, não é uma bola de cristal, já está acontecendo na Europa. Isso aqui é uma simulação, tá, gente? É uma simulação, tá bom? Tá? É uma simulação que eu peguei, da onde? Eu peguei isso do banco, do pessoal do Lehman Brothers, tá?
Eu já sei de uma grande porcentagem de soja que foi exportada, tá certo, via Porto de Paraná. O pessoal cobrou essa taxa europeia lá e a turma teve que acabar pagando e parece que o lucro, que era de, não sei, 20%, 30%, foi reduzido para 5%, 6%. Por quê? Eles mandaram uma due diligence para investigar quanto de pegada de carbono tinha a produção dessa companhia que produzia soja, chegaram no número tal e taxaram. Então, aconteceu já, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, gente, para terminar, para não ser mais chato, ESG, gente, os critérios quem determina são os investidores, porque os investidores se baseiam na matriz de risco de impacto ambiental. Uma coisa que me incomoda muito quando surgiu essa moda do ESG aqui no Brasil foi que vários escritórios de contabilidade, vários achistas, várias gente que passaram a ser ESG da manhã para a tarde, começaram a dizer que ESG é isso, ESG é aquilo, ISG é isso e aquilo. Não é nada disso, gente. ISG, primeiro de tudo, os critérios é de acordo com os investidores que prestam atenção na matriz de materialidade da empresa. Para ele, isso é que importa. Se aquela matriz de materialidade não está detectada, não está detectada na matriz de risco, eu vou investir para quê? Eu vou comprar de uma empresa que não se preocupa com isso? O investidor é soberano. Ah, o fundo de investimento YZY diz que tem uma carteira de ESG. Para as pessoas dele. Porque é o critério que ele está utilizando. Eu não sei qual é o critério que ele está utilizando. Mas como eu trabalhei do outro lado da cerca, o critério era nosso. Eu vou botar 10 milhões de dólares numa empresa que produz cerveja no meio do deserto do Saara? Não sou louco. Não tem água para produzir cerveja. Esse é o âmago da questão. Gente, ISG é simples de entender. Primeiro, o mercado comanda. O mercado decide se investir em você, o seu risco é grande ou não. Ponto. Ah, nós temos que fazer isso. Façam se quiser. Vocês têm que ver a ponta final da linha. Qual é a ponta final? Quem vai comprar, quem vai investir. Eles é que determinam isso. Você está entendendo? Muito importante outra coisa. Não existe empresa ISG. Não empresa que é ISG não é ISG. Não é um sistema binário, não é uma ISO, não é uma certificação de sim ou não. As empresas têm níveis de maturidade de ISG diferentes. Se vocês falarem, minha empresa é ISG, cuidado. Todo mundo tem telhado de vidro. Ela passa a ser ISG de acordo com a materialidade ligada ao segmento operacional dela. Não existe empresa 100% ISG, como não existe empresa 0% ISG. Toda empresa faz alguma coisa. Às vezes é questão de pensar, está escondido lá no RH. Métricas de ISG sociais, às vezes está muito escondida no IRH da empresa. É só pensar. Eu fui contratado outro dia por uma grande produtora de energia no Brasil, o RH estava em Pavorosa. Roberto, a diretoria italiana lá, disse que a gente tem que ter métricas ISG. Chama RH. Uma pergunta simples. Quantas mulheres engenheiras mecânicas estão no departamento de manutenção da empresa de você? Uma empresa de 12 mil funcionários. 5 engenheiras mecânicas da área de manutenção de máquinas. Uma métrica ISG está aí para mostrar para todo mundo, sair no Jornal Nacional, no Fantástico, eu sou ISG. Não tem mistério. Existem níveis de maturidade. Não. A classificação acaba sendo pelo investidor, pelo fundo, de acordo com a materialidade. Tá? Mas não existe, não. Aí os fundos agora estão deitando. Os fundos agora estão senhores de ESG, né? As YZ da vida, essas Big Four, né? Também agora estão dando aula de ESG. Cada um na sua visão. Mas todo mundo esquece a visão mais importante, a visão do empresário. Cada empresário é diferente. O seu segmento operacional é diferente dele, dele. Somos todos do agronegócio? Sim, depende. Calma aí. É soja, é açúcar, é indústria alimentícia, é semente. Cada uma tem sua materialidade. Roberto, a gente teve uma reunião, eu acho que é pertinente essa interrupção, até com o Igor mesmo e tal, e uma das questões que as pessoas têm mais dificuldade em entender o ESG é exatamente essa.
É entender que ele não é como a ISO. Não é binário, não é assim, binário, não é assim, não. E ele não tem uma relação direta com graduação. Ele é de você para você mesmo. Essa é a grande diferença do ESG com as outras certificações, porque a ISO é uma coisa estanque. Então, eu tenho ISO 14001, 14000, ambiental. Eu tenho a ISO não sei o que lá e tal. Ela é estanque, né? Você fez, está feito, acabou. O ESG não. Ele é uma comparação, ele é mais fluido, né? Fluido é uma palavra que está na moda, né? Mas ele é verdadeiramente mais fluido, porque ele compara você com você mesmo. Por exemplo, ninguém forçou a Amazon a fazer aquela redução. Não, de maneira nenhuma. Ninguém força ninguém. Então, assim, aqui é uma coisa que supera a legislação. Até eu ouvi o Gabriel falando aqui, o Gabriel é um cara que entende muito, mestre, doutor, mas tem essa confusão. O ESG é além da legislação. É além. A legislação por ESG é o mínimo. Mas ele não quer entender se você cumpre ou não a lei. Cumprir a lei é igual a gente fala, ser honesto é obrigação. Cumprir a lei é obrigação. Ninguém está falando aqui em cumprir ou não a lei. Então, partindo do pressuposto que o cara é um empresário bem intencionado e cumpre a lei, pronto, esse é o piso. O que mais você faz? O que você entrega a mais que isso? O que você está melhorando no seu próprio negócio? Isso. O que você está evoluindo? Então, essa é a grande diferença do ESG. Ele é uma métrica que você constrói para você mesmo. Para competir no mercado, que o pessoal está buscando. Que você pode usar apenas para não ser taxado demais no mercado ou para buscar coisas melhores no mercado. Vocês viram a cervejaria ali que foram pegas no escândalo? Só não apareceu o nome delas. Você viram a questão da Zara, do botão da camisa? A Nike foi pega com trabalho infantil escravo no Paquistão. A Adidas foi pega. Imagina os investidores que esperavam R$10 no fim do mês da sua aposentadoria não receber nada por causa disso. Isso é um fato que aconteceu no Brasil há pouquíssimo tempo. Um banco X brasileiro emprestou 50 milhões de reais para alguém comprar soja de uma fazenda. Tá certo? A pessoa foi lá, pegou 50 milhões de reais emprestados deste banco, tá certo? E comprou soja. O promotor público da cidade viu que esta soja, é a moratória da soja, né? A soja proibida, tem um nome para isso, veio de uma área de preservação ambiental. O que a justiça fez? Multou em 600 milhões de reais o banco e abriu um processo de crime ambiental em toda a cadeia, desde o cara que produziu a soja na área de preservação legal, o cara que comprou, que era uma trader, comprou a soja, mas sobrou para o banco. Por que os bancos estão mandando o questionário para vocês, gente? Por que hoje o banco é o que mais contrata analista de risco socioambiental? Por quê? Para evitar essas coisas. Só, simples isso. E também não tem mistério. Na maioria das empresas que eu visito, já tem muito ISG. Às vezes está escondido. Mas aí cria-se um desespero, uma histeria, porque o cara do lado já está gritando que tem um relatório de sustentabilidade. Calma, você também pode ter, já tem, de repente já tem. É questão de ser trabalhado meia hora a mais. É questão de visão, prospecção. A mão invisível do mercado não perdoa. Se você não cuidar disso, vai para a cucuia. Agora eu quero chamar a atenção dos investidores, gente. Por quê? Olha isso aqui, gente. Dependendo do viés do investidor, eu tenho um cliente aqui no Brasil, grande produtor de aves, tá? Em que trouxe um investidor ISG. A preocupação dele fundamental é o social. Ele quer que X% da comunidade que está ao lado da granja dele seja contratada. Ele não entende por que tem que trazer um técnico de São Paulo para trabalhar na granja dele no interior do Rio Grande do Sul. Ele não entende isso. Então o RH deu seus pulos. O investidor é soberano nos critérios na maturidade do ISG. Isso que eu quero deixar bem claro para você. Ninguém pode... Você pode ter a classificação que for, é livre, o escritório de investimentos, mas é na visão dele. Mas o dono do dinheiro, ele é o soberano na decisão. Estamos terminando, tá, gente? Calma, calma. Tá? Não é só métrica, não. O Flávio deu um exemplo muito grande aí, perfeito. É além. Se o investidor questiona, cara, eu tenho uma granja, eu tenho um frigorífico com 1000 funcionários,
por que não tem nenhum funcionário daquela cidade onde está meu frigorífico? Para ele isso é importante. Ele determina o critério. Não tem mistério nenhum. Não tem segredo, não tem bala de prata, não tem... O pessoal está falando muito sem entender como é que funciona o dia a dia do empresário. É a cabeça do investidor. O investidor não quer perder o dinheiro dele. Agora, tem investidor que também quer investir na área social, na área... Eu trabalhei para fundos europeus. Fundo europeu tem muito mais preocupação social do que ambiental. Na matriz de materialidade de importância, o social é mais importante que o ambiental. Oh! O cara é dono do dinheiro, ele manda, ele decide. Então, gente, métricas são essenciais, sim. É o básico, é o compliance. Né? Então, para terminar, gente, ESG, social, ambiental, governança. Agora, eu gostaria de sair daqui em boa paz com vocês, tá? Eu gostaria de sair em boa paz com vocês. Então, vamos começar aqui. É difícil, é difícil. ESG não é, vamos deixar bem claro, filantropia e caridade. Eu doei cesta básica, eu doei máscara, eu doei vacina. Isso é caridade, isso não é ESG. ESG, as métricas sociais são deixar um legado. Quer ver uma das coisas que eu fiquei com cara de quem soltou um pum, você está entendendo, na frente de todo mundo? Quando eu apresentei para o conselho as minhas métricas da África, o cara me fez uma pergunta que me deixou sem graça. Roberto, eu estou botando 20 milhões de dólares nessa hidrelétrica aí. Quantas pessoas você treinou de Excel da tribo dos Canganhanha, treinou em Excel para trabalhar na nossa empresa? Nem pensei nisso. Bem-vindos às métricas ESG. Né? Roberto, por que a moça do cafezinho estudou em Harvard, veio de Londres para trabalhar com nós em Joanesburgo? Por que você não contratou a moça do cafezinho aqui da comunidade aqui? Eu não soube responder. Da próxima vez, eu já vim cheio de métrica. A pergunta fica para vocês. Eu tenho uma senhora grande, eu tenho um frigorífico lá em qualquer cidade aí do Brasil. Quantas pessoas são treinadas da comunidade que está encostada no seu muro, que odeia você porque ele passa todo dia na frente dela e você não contrata ele, mas traz um cara de São Paulo, um cara do Rio de Janeiro, tá? Quantas? Então, não é filantropia, não é caridade. O investidor, ele não cai nessa. Eu doei cesta básica, eu fiz... Isso é caridade, isso é voluntariado, legal. Todo mundo tem que fazer. O RH é responsável disso, não tenho dúvida disso, tá ok? Não é um produto final. Eu sou ESG, calma. Todos são. Todo mundo está fazendo alguma coisa. Então não é bem assim, tá? Não é certificável, graças a Deus. Acaba com essa maldita indústria de certificação ISO, IFC. Eu tenho pavor de certificação. Tá? Acaba. Tá ok? Porque tem que implantar o sistema. Sim, a ISO foi feita para você implantar o sistema. As certificações foram feitas para isso. Agora, certificação é exigência de cliente, é outra parte. Agora, certificar por certificar, a não ser que esteja sobrando 200, 300 mil reais, por favor, procure a minha consultoria, eu vou dar o telefone para vocês, também quero. Tá? Gente, não é só números, são ações. Cada um faz a ação que quiser, de acordo com a importância que quiser, mas que deixe um legado. Tem que deixar um legado. Doar cesta básica não é deixar um legado. Doar máscara, doar vacina não é deixar um legado. É aquela velha história. Você não dá o peixe, ensina a pescar. É isso que muitos estão procurando. Não é sustentabilidade corporativa. Não é. ESG é muito mais que isso. Não se rotula. É um processo, gente. É só um processo que vocês provavelmente já estão engajados nisso. Vocês provavelmente já estão fazendo isso. Talvez nem saibam. Ou porque ninguém teve esse viés. Agora, quando você vê os seus concorrentes, o mercado gritando, muita calma nessa hora. Vamos respirar fundo. Vamos ver o que já está sendo feito. Uma coisa não podemos negar. A taxação do carbono está aí. Isso é fundamental. Gente, o sarrafo socioambiental das empresas está subindo.
Quem se lembra naqueles tempos bons, antes de 1985, quando não existia licenciamento ambiental? Quem se lembra daqueles tempos bons que a gente passava máquina, né? Daquele tempo, né? Eu fui treinado nisso, gente. Mais de 20 anos enganando o órgão ambiental, enganando... Ih, sou PhD nesse troço. Né? Mas está subindo. Depois que inventaram o celular, outro dia eu escutei isso do porteiro da minha casa lá. Seu Roberto, depois que inventaram o celular, ninguém mais pode ir para o motel sossegado. Eu fiquei pensando, olha, é inteligente, mas o cara é bom, né? Ninguém mais pode ir para o motel. Não, e a imagem satélite, ninguém mais pode fazer também, nada. Também. Tranquilo. Pois é, a imagem satélite acabou com o cara. Funcionário insatisfeito filmando estações de tratamento vazando. Funcionários insatisfeitos mostrando fábricas insalubres. É o que mais tem na justiça. Eu volto e meia, Roberto, vem cá ver isso aqui. E que eu tenho uma turma de promotores públicos federais e da Polícia Federal que eu dou aula de ESG, tá? Então, toda hora estou me mostrando, Roberto, isso chegou... É questão de segundos. Então, de acordo com o meu porteiro, nosso porteiro do condomínio, ninguém mais está sossegado depois que inventaram o celular. E o sarrafo socioambiental está subindo, gente. Então, eu queria terminar hoje com vocês com a seguinte pergunta. Vocês conhecem? Porque os bancos estão perguntando para vocês. Pergunte ao financeiro se já não chegou o questionário. Outra coisa super importante para a sobrevivência do negócio de vocês. Vocês conhecem? Estão por dentro? A fórmula é simples, está na internet, é uma fórmula internacional. A COP26, que tem todo ano, não sei por que esse é LAT, COP24, todo ano tem COP. Então, tá? Dizem que agora vai entrar para valer. Já entrou na Europa, já entrou dos grandes compradores. Então, mas tudo bem, vamos aí, COP26, vão ficar todos preocupados. Mas para o empresário, essas perguntas são fundamentais. Conhece? Se conhece, está mapeado, já tem gestão? Vamos dormir tranquilo. Porque o seu concorrente, o seu cliente, o seu banco, a sua seguradora está atento a isso. Perfeito, gente? Dúvida, pergunta, essa apresentação é de vocês. Tá certo? Dúvidas, perguntas? Eu queria... Aqui, Humberto. Eu queria só... Bom, primeiro, parabéns aí, Roberto. Excelente a explanação. E assim, essa coisa da internet é engraçado, porque não basta ser, tem que parecer ser, né? Pode ser que o cara trabalhe com manutenção de motel, né? Mas fotografar dentro do motel, como é que vai explicar isso depois? O celular não sabe, né? Mas, enfim, uma pergunta aqui a respeito dessa questão da ESG, só para entender melhor o conceito. Estava vindo para cá, lendo uma matéria até interessante da Heineken, lá em Minas, lá em Pedro Leopoldo. Pode ir lá comprar, Flávio. 1 bilhão e 600 milhões, né? Mapearam, fizeram todo o investimento, licença ambiental bacaninha. Acharam o crânio de Luzia lá. Alguém não falou com os caras que tinham lá uma gruta, que nessa gruta achou o crânio mais antigo das Américas aí. Olha só o tamanho do pepino do negócio, né, cara? Se você então, assim, isso a gente tem o tempo todo. Aqui em Goiânia, pois é, aqui em Goiânia, essa obra do BRT, que é uma obra que está sendo construída, tiveram um problema danado quando passaram pelo centro da cidade, que é a questão da Art Deco e tudo mais, então tem que refazer todo o projeto para adaptar a uma necessidade que na época não foi mapeada. Ou se foi mapeada, não foi talvez dada a devida importância, né? O conceito do ESG, dessa questão da que você falou aí, da análise de risco ambiental, a última lâmina que você colocou aí, né? A questão dos riscos socioambientais, isso é fundamental, né? Isso é uma premissa. É fundamental básica. Pelo seguinte: seu nome é? Humberto. Hã? Humberto, sou aqui do IEL Goiás. Humberto, imagina você. Eu fui diretor de construtoras grandes internacionais. Imagina você ter 1000 peões parados, tomando café da manhã, almoço e jantar, e o cronograma da obra. Eu vou dar um exemplo para você. Outro dia em Salvador acharam um esqueleto no meio de uma obra de saneamento desse fundo de investimentos ESG. O Canadá falou, para, vamos descobrir. Nossa, pode ser a Luzia, não sei. Aliás, depois viram que era um esqueleto novo, era um homicídio, etc. Tá bom? 800 homens parados, dia e noite. É esse risco, é que nesse caso da Heineken, já vieram falar comigo, Roberto, o que aconteceu? Eu falei, fácil. A empresa consultoria que foi tirar o licenciamento ambiental, vocês têm 2 soluções para ela.
Uma ou mandar matar todo mundo, ou processá-la, porque o trabalho dela era fazer esse mapeamento. Cara, você tem uma indústria na beira de um rio. O exemplo de Goiás aqui é muito vivo para mim. Eu tenho alguns clientes em Mato Grosso, frigoríficos lá. Cara, você tem um rio aqui do teu lado. A sua produção... Tem 3 CONAMAs que te obrigam a cada 2 anos apresentar tal coisa. Aí eu olho para as meninas do meio ambiente, olho para... Não, a gente achou que não tinha nada a ver com o rio. Caramba! Qual foi a aula que você faltou? Para de beber, para de fumar maconha e vai para a aula, preste atenção, porra! Se tua produção sai pelo rio, se você está ao lado do rio, tem 3, 4 CONAMAs que obrigam você a fazer X, isso, Y, isso. Ah, Roberto, é terceirizado uma empresa que aluga a barcaça para nós. Não interessa, corresponsabilidade. É o caso disso aí, tá? Faltou. E o investidor que está botando dinheiro, o empresário que está botando dinheiro... Que é um investidor, né? Que é um investidor, o empresário é um investidor. É isso que a turma não quer. Se vocês achavam que eu vinha falar aqui que é bonito abraçar a árvore, que eu estou preocupado com as mudanças climáticas, que eu estou preocupado com a inclusão social, eu estou. Mas aqui é negócio. Mas como chegar lá, né? Roberto, antes de abrir a palavra aqui para... Tem o Antônio e o Roberto. Roberto... sentar aqui, tá? Tá. E o Roberto Freire, que estão aqui na fila para falar. Eu vou só falar uma coisa antes, que eu acho que pode também ser dúvida de algumas pessoas. Como que o núcleo vai ajudar, como que a implantação do núcleo aqui na FIEG pretende ajudar as nossas empresas a implantarem o ESG? Bom, como o Roberto bem diz, todo mundo faz alguma coisa de ESG. Você tem uma empresa, ela está funcionando, você está lá cumprindo as normas, você está lá treinando pessoas, você está fazendo um monte de coisa, você tem algum nível de governança, a gente não sabe qual. Então, todo mundo tem isso, mas isso está escrito? Está organizado? Evidenciado. Está evidenciado? Isso é uma prática sistemática da sua organização? Então, é assim que nós queremos começar ajudando as empresas. Então, apresentando um questionário que não é um questionário só de sim e não, né, Roberto? É um questionário que tem muitas nuances, com os nossos técnicos irão lá, e nós vamos avaliar em cada empresa o que ela mais necessita naquele momento específico, né? Se é mais para a questão social, se é mais para a questão ambiental, se é mais na questão de governança, mas isso é um tripé, isso tem que ser feito junto, só que tem empresa que já está mais, até às vezes pelo próprio escopo do negócio, pela forma de dirigir, ela está mais evoluída em algum dessas 3 orientações, né, do ESG, e então vai ser feita uma avaliação e nós vamos ajudar a que elas evoluam e escrevam isso e mostrem isso de uma forma sistemática, como um todo, e apresentem isso para o mercado de forma mais aberta, mais linear, e que isso gere valor para as empresas. Então é assim que a gente pretende agir no núcleo, ajudando as empresas a colocar isso no papel, mas não só no papel, né? É trazer da vida prática, da vida comum, da vida normal, da operação das empresas, mas mostrar o que está sendo feito e o que pode ser feito naquelas organizações. E é nisso que o Roberto vai nos ajudar, tá? Hoje, o cartão de visitas de qualquer empresa é o relatório de sustentabilidade. Mas vamos deixar uma coisa clara aqui. Relatório de sustentabilidade pode ser de qualquer maneira. Aqui no Brasil, talvez que para entrar na B3 tem que ser um modelo. Existem vários modelos de relatório de sustentabilidade. Então, as empresas americanas, por exemplo, a inglesa, elas utilizam o que elas querem. Então, vamos acabar com esse mito. Relatório de sustentabilidade é um cartão de visitas para qualquer empresa. E hoje, além do relatório de sustentabilidade, é o relatório integrado. O que é o relatório integrado? Que os bancos estão começando a exigir. Quanto é que eu gasto? É o relatório do financeiro em relação na questão de segurança do trabalho, meio ambiente, responsabilidade social. Eles querem saber. Tá? Porque papel aceita tudo. Relatório de sustentabilidade hoje no Brasil é uma obra de arte, é a coisa mais linda do mundo. É o presidente abraçando criancinha, é a diretoria chorando na vacina. Aí você começa... Existe uma coisa chamada Auditoria de Relatório de Sustentabilidade, a A1000. É uma norma internacional que está... Eu vou perguntar, vem cá, você está dizendo que faz isso?
Me mostra a sua memória de cálculo. De onde é que está vendo? Então, temos que tomar muito cuidado, mas eu aconselho a todos começarem a publicar seu relatório de sustentabilidade da maneira que quiserem, tá certo? Para mostrar para a sociedade, stakeholder importante, para mostrar para bancos e investidores que queiram trazer, stakeholders mais importante, que alguma coisa está sendo feita. E eu tenho certeza que a empresa de vocês já tem alguma coisa sendo feita assim, e se não tem, de repente, é o caso dessa minha cliente lá, nós fomos pensar lá no RH várias métricas sociais, tá? Que estavam sendo pedidas pela matriz na Itália que se fossem publicadas. E uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, assim, que a gente vai ter muita atenção nisso, acho que todo mundo aqui já fez algum curso, alguma pós-graduação, MBA, e a gente sempre traz para essas coisas, e é uma crítica que eu sempre fiz, cases de empresas muito grandes, né? Então, aqui a gente teve o cuidado de modelar para o nosso tipo de empresa, para a nossa base industrial. Então, o Roberto está treinado para matar um elefante, porque tudo abaixo disso é mais fácil, né? Pode nem falar em matar elefante, tem que arrumar outra analogia, hein, Roberto, que pega mal, né? Então, se você mira mais alto, você consegue acertar tudo aquilo que está abaixo. Você treina por mais, você consegue o menos, né? Então, a gente entende que a nossa base de indústria de pequenas e médias empresas são o nosso público-alvo e a gente vai adaptar a nossa metodologia para isso. Porque quando o Roberto fala de banco, de empréstimo, ele não está falando só de debênture, de alavancar, não é isso. Não. Mas, às vezes, com a conta garantida, os caras já vão te pedir isso para financiar uma máquina, um equipamento. Então, quando a gente fala de empréstimo, a gente fala do crédito e não só do empréstimo. Então, o seu crédito cada vez vai estar mais vinculado às suas práticas. Porque é isso, quem te empresta o dinheiro quer saber se você vai dar conta de pagar. E se você entrar em dificuldade, se a sua empresa entrar em dificuldade ou em falência, você não vai pagar. Então, o cara não vai dormir tranquilo. Então, nós vamos modular já estamos modulando o nosso núcleo aqui de ESG para o nosso foco de empresas, que são para as pequenas e médias empresas. Porque, a grosso modo, as grandes já conseguem ter acesso a isso, conseguem não é novidade melhores, eles, não é novidade, estão muitas vezes em bolsa, estão fazendo IPO, e então já estão preparados para esse mercado. Mas e nós? E as pequenas e médias empresas? E aquelas que são a grande massa, que emprega, que gera receita, que gera tributo no país, que a nossa faz parte da nossa base, é grande parte da nossa base. Então, é essas empresas que a gente vai ter foco nessas. Vocês não se preocupem, quando o Roberto está falando isso, ele está citando os cases, mas é para a gente entender que isso existe, está fácil, a gente aprendeu lá e consegue aplicar nos nossos negócios. Então, agora eu vou abrir a palavra para o Antônio falar e depois para o Roberto na sequência. Gente, nós temos que encerrar daqui um pouco, só para vocês saberem que as perguntas que não puderem ser respondidas, vocês podem mandar por e-mail, para mim, para a Elaine, no comitê, que vão ser respondidas depois para o Roberto. E o material também, como o Roberto já disse, está à disposição de todos. De vocês. Tá? E quem quiser é só pedir que vai estar disponibilizado, tá bom? Então, Antônio, por favor, você está com a palavra. Está nos ouvindo? O Antônio estava com a mão levantada, talvez não esteja. Roberto, nosso querido Roberto Freire. Bom dia a todos. Estou sendo ouvido aí? Sim, Bom dia. Bom, primeiro, é impossível não lembrar de uma pessoa muito querida aí da FIEG, a Elaine Farinelli, que me convidou, eu fiquei muito feliz, o Flávio pela iniciativa, e lembrar um grande amigo, né, que partiu antes do combinado, o Henrique Borna, que nós conversamos sobre isso há muitos anos atrás, professor Roberto Rocha, e hoje a gente vê essas coisas acontecendo. Mas a minha pergunta é o seguinte: a Bolsa de Valores, né, criou recentemente, a B3, né, especificamente, 3 índices, né? E isso é extremamente importante. O senhor poderia nos dizer qual será o significado já para o futuro? Como é que já está acontecendo essa questão da aplicação desses 3 índices, né? O ICO2, né, o ISE, para as 3, tanto para a governança, para o meio ambiente e para o social, e esse link que existe entre o ISG, os ODS, né, e como isso, a empresa pode também colocar isso no mercado de green bonds no mundo. Cara, são várias perguntas, hein, Xará? Mas vamos lá, rapidinho. Níveis da B3. Por que os 3 níveis? Nível 1, nível 2 e nível novo mercado? Porque níveis de maturidade diferentes.
Se nós formos aplicar a governança corporativa, no caso, estritamente para e passo, ipsilíteres, 99% das empresas médias e pequenas vão sair correndo, vão até mandar me matar se eu falar de governança. Então, a Bolsa abre, olha, você pode entrar, ou seja, entrar na Bolsa, vocês viram aqui a Comissão de Valores Imobiliários, né, exigindo que tenha um plano de gestão de crises, um plano de emergência para riscos socioambientais, para dar garantia para o investidor. Então, eu só vou. Então, tem nível 1, nível 2, nível mercado de governança. São governanças que não estão 100% alinhadas ao índice internacional do que é uma governança verdadeira. Então, eu pelo menos tenho um conselho. Eu tenho um conselho, então está no nível 1. Nível 2, eu tenho um conselho, mas com. Porque governança, ao pé da letra, Roberto, todos os conselheiros são profissionais independentes. Vai dizer isso para uma pessoa que construiu uma indústria 20, 30 anos atrás, lutou, matou elefantes, leões, e vai lá, ó. Aí conta a história do Steve Jobs. O Steve Jobs, quando foi fazer o IPO, botou um conselho. No dia seguinte, mandaram o Steve Jobs para casa. Porque ele não entendia nada de negócio. Ele não queria dar satisfação para os investidores. Então, a Bolsa criou esses níveis. Tá certo? Ela agora veio com essa nova novidade que é o índice ISG. O que é o índice ISG? É o antigo índice de sustentabilidade empresarial que ainda continua, é um questionário, é uma auditoria que eles fazem, tá certo? Alinhado ao índice de carbono eficiente. O que é o índice de carbono eficiente? É o cálculo deles, tá? Quanto a empresa fatura por ano, tá? Tantos milhões, dividido pela tonelada de carbono que ela emite. Se ela estiver dentro de um índice palatável, que o pessoal investidor pode ficar tranquilo, ela entra nesse índice. Então, o índice ISG, eles juntaram o índice de sustentabilidade empresarial, que é um questionário, é uma auditoria longa, complicadazinha, junto com o índice de carbono eficiente. Por quê? Porque o investidor, é aquela brincadeira que nós fizemos aqui, e eu nem tenho intimidade com o Flávio, mas depois dessa brincadeira passo a ter. Os 10 milhões de dólares deles escondidos no offshore, tá certo? Ou na Suíça, ele vai botar o dinheiro dele, vai investir numa empresa que o índice de carbono eficiente dele mostra que é altíssimo. Amanhã estão cobrando 10, 50, 30 dólares. Não se já falaram até de 100 dólares, os mais esquizofrênicos, mais radicais, né? A empresa quebra. O cara vai perder todo o investimento dele. Então, a Bolsa, nesse sentido, ela criou vários índices, classificou. Então, se você tiver todos esses índices, os seus dividendos são maiores, o valor da sua ação é maior e o investidor quer investir em você porque, teoricamente, você está traduzindo tranquilidade para o investimento dele, porque esses riscos socioambientais estão mapeados, estão tendo uma gestão. A Thaís estava com a mão... ODS, só um instantinho. Uma coisa, Roberto, você foi cirúrgico nas ODS. Tá uma febre, tá um bloco de carnaval de ODS que eu ainda não entendi. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A empresa X adotar uma ODS tem que tomar muito cuidado. Primeiro que a ODS tem 304 metas e 162 objetivos. Você tem que mostrar a memória de cálculo para abraçar essa ODS. Segundo, ODS que não estejam conectadas à matriz de materialidade não servem para nada, só para enganar trouxa. Então, toda ODS, quem quiser adotar uma ODS, muito cuidado. Alô, segurança do trabalho, alô, meio ambiente, alô, responsabilidade social e outras coisitas mais. Tem objetivos e metas. Segundo, se ela não estiver conectada à matriz de materialidade do negócio, daquele segmento operacional, eu sou um banco, eu vou abraçar o ODS da biodiversidade na Amazônia? Por quê? Tá doido? Não tem nexo. Então foi bom você levantar isso. Tem tudo a ver, desde que seja... O povo não pode ser bobo ou pode ser infantil no início, que é oba-oba, somos todos iguais, vamos abraçar as aves, a lua é linda, tá certo? Mas tem toda uma ciência, tem toda uma métrica por trás disso, que eu digo para você, Roberto. No Brasil chegou atrasado com 15 anos essa história de ESG. Mas, ó, a turma está esperta. Hoje os bancos, uma grande seguradora aqui no Brasil falou, Roberto, eu vou renovar a franquia de vários agronegócios. Você pode começar a fazer treinamento. Eu estou dando um treinamento de metodologia de matriz de riscos, de impacto socioambiental. Por quê?
Eles estão treinando 50 ou 60 analistas de risco socioambiental para renovar a franquia dessas empresas. Aí vai água, vai desvio, aí vai uma série de fatores. Foi muito boa a sua colocação quanto ao ODS, bem lembrado. Roberto, sobre os green bonds, você podia comentar esse link do ESG, o que facilita no mercado de green bonds? Green bonds é também uma coisa delicada. Por quê? A empresa, eu não conheço, nem sei que empresa do Flávio é, mas a empresa do Flávio vai pegar um capital, vai pegar uns juros baixíssimos, de pai para filho. Já falei para vocês que existem juros negativos de fundos ISG, tá? E ele vai atrelar o seguinte: eu vou pegar uns juros a 10%, estou chutando números, não sou financeiro, tá? E eu vou fazer o seguinte: até 2030, eu vou reduzir meu consumo de água em 10%, eu vou contratar uma porção de haitiano, venezuelano, tal. Então, daqui, quando chegar naquela data, tá, esse green bond significa o quê? Roberto, você cumpriu isso? Tá, então você vai pagar um juro X%. Se não cumpriu isso, a multa é tanto e o juro passa a ser esse. Esses são esses green. O perigo dos green bonds são esses. Você atrelar suas metas de sustentabilidade do negócio a pagar dividendos melhores para o investidor, desde que você chegue àquela meta que você estipulou. Se você está seguro, se a sua área ambiental, a sua área social está segura do que está fazendo, vai dormir tranquilo. Se não está, meu amigão, é um risco desgraçado. Normalmente quem está pegando dinheiro, lançando green bonds, é a turma que já tem isso já controlado dentro de casa, então só está surfando na onda do bonitinho. Tem negócios que são mais afeitos a esse tipo de coisa, né? Então é fácil você lançar um negócio, não dá para Vale querer lançar green bond aí que vai correr isso. Para a Natura é mais fácil, né? Natura Entendeu? Então é isso. Não é bem só assim, mas não vamos aqui não tem nada entrar nessa cena, mas é isso. Só para dizer, eu sei que aqui a maioria sabe, mas se alguém não souber, ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, a ONU lança lá alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. 17. Eles têm 17, né, Roberto? Cada um fala de uma coisa e tal, e isso serve como referência para as práticas de sustentabilidade no mundo todo. É um cartão de visitas, é como relatório de sustentabilidade. Gente, uma empresa hoje que não apresenta um relatório de sustentabilidade, e agora o relatório integrado que pegou força no Brasil, é o cartão de visita. Sabe? Cara, é correria. O seu competidor que vende o mesmo produto que o seu, ele está publicando relatório de sustentabilidade, está abraçando o ODS, está soltando fogos de artifício, e você, aí a turma vai comprar num cara, vai investir num cara e vai deixar você para escanteio. É a mão invisível do mercado que funciona no dia a dia para todos nós que temos negócio. Roberto, você falou de legado, né? Eu costumo dizer legado, mas eu gosto de falar de uma outra forma. Geração de valor. Então, hoje a gente entende que os negócios, a geração de valor de um negócio vai muito além do fluxo de caixa, vai do fluxo de caixa descontado, do EBITDA. Por que startup vale tanto? Por que tanto negócio vale tanto sem gerar nada de resultado? Por que o WhatsApp foi comprado lá atrás por 18 bilhões e não vende nada? Nós temos que entender que o mundo mudou. Então, a perspectiva vale, a marca vale, o alcance vale, né? Então, é muito importante a geração de valor. Então, o negócio gera valor hoje, principalmente pelas suas perspectivas. Então, ele tem que gerar valor como um todo. E quando ele gera valor, tem que gerar valor para a sociedade, para o acionista, para o governo, para todo mundo. A perpetuidade e isso tem a ver com legado, isso tem a ver com perpetuidade, isso tem a ver com geração de valor. Então é entrar num ciclo positivo onde todo mundo ganha. E a geração de valor ela é um negócio tão interessante porque ela não é orgânica como caixa. A geração de valor ela pode ser exponencial. Então a geração de valor ligada à marca ela pode ser exponencial, muito além do retorno financeiro pelo capital investido. Então isso é muito importante a gente entender e se adaptar os nossos negócios às novas tendências para que a gente consiga gerar valor mesmo. Que a gente tenha empresas com valor. Nesse ponto, a Nestlé ela é campeã mundial porque ela tem uma política de share values, valores compartilhados. É a famosa estratégia de que
as fazendas de manga na África, da Nestlé, por exemplo, e outras frutas, todo o pessoal que trabalha em volta às comunidades são treinados para terem uma pequena cooperativa para colher, já sem beneficiar a manga ou a fruta, para entregar para a Nestlé. O legado é o valor compartilhado, é o share values. Ela é um caso de sucesso nesse sentido. Então, antes da gente terminar, a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente já excedeu um pouco, mas a Thaís tinha levantado a mão. Thaís, você ainda quer fazer alguma pergunta? Oi, Flávio. Bom dia. Peraí. Essa eu conheço. Essa todo mundo conhece. Essa me convidou para uma palestra na Caramuru, em Tubiara, não? Apucarana. Nós estávamos em Apucarana, Roberto. Apucarana, no Paraná. Apucarana. Excelente profissional da área ambiental. Bom te ver. Bom te ver. Eu não podia perder a oportunidade de te parabenizar. Que bom reencontrá-lo. E, assim, fazer um breve depoimento. Eu até estava comentando aqui internamente. O Roberto esteve com a gente em Apucarana uns 5 anos atrás, né, Roberto? E sendo bem honesta... Libéria, eu estava na Libéria, isso. Ele ainda era criança, hein? Foi esses dias, Flávio. E nós, sendo bem honesto, a gente ficou até um pouco assustado com a visão que o Roberto trouxe, de pensar, nossa, mas será que vai chegar nesse ponto? Ele falou de investidor, de financiamento... E hoje nós estamos vivendo tudo isso, Roberto. Tudo que você falou para nós há 5 anos atrás... Não foi praga, hein? Não foi praga, faz muito sentido. Estamos implementando, né, estruturando o ISD na Caramuru, nossos temas materiais, e Green Bond estamos fazendo também. Caramuru avançou muito de 5 anos para cá. Uma oportunidade, eu quero conversar com você e te mostrar que aquilo que você falou, naquele momento nos assustou um pouco, mas está fazendo muito sentido. Estamos aí trabalhando para ter esses 3 temas totalmente estruturados, com métricas e objetivos 2030 aí. E é isso, parabenizar a Elaine, o Flávio, pela iniciativa de trazer você. Eu tenho certeza que é um aprendizado, que todo o grupo está muito satisfeito com tudo que você trouxe para nós. Bom dia a todos e bom te ver. Até mais. Bom te ver. 5 anos se passaram, né? Rápido. Bom ver você. Gente, então, nós excedemos um pouco o nosso tempo, mas eu acho que foi válido. Eu espero que todos tenham aproveitado. E eu acho que deve estar acontecendo com vocês igual aconteceu comigo e ainda está acontecendo. Que tenha gerado um monte de dúvidas, um monte de questionamentos, um incômodo, um desconforto, porque dizem que o ser humano só se move para aliviar o desconforto, né? Não é nem para buscar o conforto. Então, eu espero que tenha gerado esse incômodo e que todos consigam agora olhar para dentro, refletir sobre o tema e nos ajudar na implantação desse núcleo aqui na FIEG, e que esse núcleo seja uma semente para dispersar essa cultura ESG. É algo que está em voga, que a gente ouve em todos os lugares, mas muitas vezes a gente passa batido e não vê o que é. E isso está no nosso dia a dia, está no dia a dia das nossas empresas, está nos produtos que nós consumimos. Então, é muito importante que a gente volte as nossas atenções pessoais e profissionais para esse tema, porque, como eu disse antes, não é um tema da moda. Eu acho que agora eles erraram um pouco no começo, tinham um enfoque mais ambiental, e agora eles entenderam que não dá, que você tem que pensar no ser humano e na interação dele com o ambiente como um todo, né? Você tem a parte econômica, a parte social, a parte ambiental e as garantias para que essas práticas continuem acontecendo de forma lisa, transparente, gerando valor. Então, não é um tema que vai passar, ele vai só ficar cada vez mais difundido e mais profundo nas nossas vidas e organizações. Então, eu agradeço muito, Roberto, a sua disposição em estar aqui, compartilhar o seu conhecimento conosco. Obrigado para a Elaine, para a Denise, a Sandra, que nos ajudaram muito e estão nos ajudando ainda na elaboração do núcleo. É um projeto difícil, depois que está pronto, parece simples, né? Mas tem muito tempo que a gente está trabalhando nisso, e daqui a um pouco a gente chega no começo. Não chega no final não, né, Sandra? Mas a gente chega no começo. Então, eu queria agradecer a vocês,
Você vê que nós estamos bem de ESG, né? São 3 mulheres, olha aqui. Nossa, já tem uma métrica aqui. E não é nem ação afirmativa, não, porque elas são boas mesmo. Então, essa aí foi só a competência. Sem dúvida nenhuma. Você não é tão pioneiro assim, não. Não. Então, Roberto, muito obrigado pela sua presença, pela presença de todos aqui. Estamos à disposição, e isso é só o início dos nossos trabalhos no Conselho de Meio Ambiente, muitos membros estão presentes, e o início também, o pontapé inicial no nosso núcleo de ESG aqui da FIEG. Gente, estamos à disposição, agradeço mais uma vez, as perguntas que vocês quiserem mandar por e-mail vão ser respondidas, e o material disponível, e até uma próxima oportunidade, e contem conosco para o que precisarem. Até a próxima. Roberto, você quer se despedir? Não, só tenho a agradecer. Estou me sentindo honrado e privilegiado. Ainda mais ver a Thaís aí depois de 5 anos lá. A história é longa. E é um exemplo, né? A gente começa e vai dando um passo, outro, 5 anos passam muito rápido. Não, o mais importante que eu gosto de refrisar é que a gente tem que entender a cultura do brasileiro. Nós herdamos uma cultura portuguesa. Nós só colocamos a grade em casa depois que a janela é arrombada. É um assunto antigo isso. Mas nós, por costume e tradição, pagamos, e eu respeito muito isso. Até a água chegar no pescoço, realmente as pessoas... E até onde eu sei, até uns 5 minutos atrás, a parte mais sensível do corpo humano continua sendo o bolso, né? Então é a zona de conforto, é quando realmente dói. E o ESG, gente, sendo bem simplório, é isso. Gente, muito obrigado, então, e Flávio, até a próxima. Flávio. Oi, Elaine. Eu só queria também, né, agradecer a presença de todos, né, e falar, Roberto, que aqui no chat bastante elogios, viu, a sua palestra. É isso. Um abraço a todos. Gente, obrigado e até logo.